Fala aí galera, eu tô aqui trazendo pra vocês um write-up rápido, né? É, de como eu resolvi esse CTF aqui em menos de 3, 5 minutos, né? Basicamente o próprio nome já entrega qual é o problema desse CTF, é um problema de format string, né? Bom, e como que esse CTF aqui funciona, né? Primeiro de tudo eu pego sempre o source, né? E analiso aqui qual é o problema que tem nele. Bem, de cara a gente vê algumas funções aqui e tal, mas elas não são muito necessárias. Ah, funções necessárias para mim são essas daqui. Por exemplo, eu tenho uma função chamada servePatrick e basicamente ela é um menu onde você consegue selecionar algumas opções aqui de lanches, né? E a gente percebe que a gente tem uma opção, né? Uma opção que não é normal, né? A gente pode observar que tem aqui um especificador de formato é, que é o D, né? E basicamente ele imprime um, um número inteiro, né? Só que a gente não tem nenhum número inteiro aqui. O problema é que a gente tem aqui na frente dele o número 114, que diz o seguinte: imprima esse inteiro, né? Mas eu quero que você reserve pelo menos 114 posições no meu output, né? E preencha com espaços se for necessário, né? Mas da onde é que ele vai pegar esses valores? Se a gente não tem como preencher, né? Então como é que ele vai preencher esses espaços? Bem, ele vai pegar ali do lixo da stack, né? E o que são esses lixos, cara? Esses lixos eles são variáveis locais, são ponteiros de retorno, né? São endereços antigos de funções, coisas do tipo. Então ele vai preencher. E a gente pode analisar aqui então que a nossa a nossa buff size ela tem ela reserva aqui, né, 32 bytes, né? E analisando aqui a nossa condição aqui, a gente percebe que se count for maior do que 2 vezes, né, aqui é uma multiplicação buff size, ou seja, de 32 ele passa a 64, ele vai executar a função servebob. E definitivamente isso vai acontecer, né? É, ele vai acabar gerando 114 caracteres ali de largura, né? E aí a função bob vai ser executada, beleza? Aí chegando na função bob, a gente analisa aqui outro menu, né? A gente tem um char choice 2, né, com buff size e tal, e é basicamente a mesma lógica da função de cima. A gente tem aqui é, algumas opções, né? Dentro dessas opções aqui a gente tem a opção Classic X-Take, né? X-Take, né? E basicamente essa é a opção certa que a gente vai precisar para fazer, para executar a flag. Mas como é que isso aqui vai acontecer? Bem, se vocês analisarem aqui, ela basicamente está utilizando a choice 2 e o buff size. Só que o choice 2 aqui, ele vai basicamente ter 32 bytes. Ele já não passa a ter mais 64 como na função de cima, ou seja, não tem esse cenário de multiplicação, né? E a gente analisando aqui um pouco, a gente consegue observar que a gente tem alguns especificadores de formato, né? Principalmente para argumentos de string. Só que a gente não vai imprimir nenhum argumento de string aqui, né? A gente vai imprimir nenhuma string. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a preencher, né, esses espaços ali, né? Ou seja, a ideia aqui seria estourar esse buffer, né? Praticamente passar dos 32 bytes e
conseguir executar ali o format string e dropar a flag. E como eu faria isso? Bem, é simples, cálculo básico, né? Esses especificadores de formato de string, eles possuem 2 bytes. Então seria basicamente o seguinte: o CLA aqui juntando, a gente tem 3 bytes, né? Juntando aqui com eles aqui, a gente vai ter basicamente mais 3 bytes, né? 2 bytes no caso. Logo após isso a gente já vai ter aqui o restante dessa palavra. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ou seja, são 6 bytes aqui. E aí depois mais 2, né? Depois temos o stake no total aqui, que em tese seria preenchendo mais 6 bytes, né? E aí a gente adicionaria mais outros format strings aqui, né? Ou melhor, especificadores de formatos de strings, né? E no total a gente conseguiria bypassar, ou melhor, estourar esse buffer aqui. Então seria da seguinte forma, funcionaria assim, ó. Vamos lá, vou escolher essa opção aqui. Perfeito. Olha só. Beleza. Até aqui a gente consegue ter em torno de chuta aí 16, 18 bytes, alguma coisa assim. Então a gente vai adicionar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui ele daria 35 bytes praticamente, né? Então ele ultrapassa o tamanho do buffer, que é 32. E executando, a gente executa aqui a nossa flag, né? Basicamente é o que tem dentro da nossa flag .txt. E se a gente pegar a instância aqui do nosso PicoCTF, vamos esperar ele lançar aqui. Tá iniciando. Beleza, ele passou aqui. Vamos executar cá. Beleza. Repetir essa mesma função. Olha só, a gente consegue dropar a flag. Então foi basicamente isso. Em menos de 3 a 5 minutinhos eu consegui resolver esse CTF de forma bem rápida. Beleza? Era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês.